Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui com vocês novamente para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Já estamos em um trimestre novo. E como eu sempre falo, os trimestres, quando vem, a gente aprende muito, não só os nossos alunos, né? Como a gente também aprende, porque a gente vai pesquisar alguma coisa e a gente relembra alguma coisa que estava ali no passado, a gente esqueceu. Então, a gente aprende bastante. E esse trimestre tem por título O Tempo dos Juízes. Então, a gente vai conhecer aí dezenas de juízes que passaram ali no período do tempo de Israel, né? No tempo depois que passa aquele período lá no deserto, né? Que foi o trimestre passado. E a gente vai ver que Deus ele precisou levantar alguns homens e uma mulher para ser juíza, a única juíza em Israel que foi Débora. E a gente vai ver aí dezenas de juízes que fizeram parte desse time aí para ajudar o povo a se reconciliar com Deus. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente que o povo ele tinha um ciclo, tá? Sempre aqui, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Hoje a gente vai falar da lição de número 3, que tem por título Otoniel e os Mesopotâmios. Aqui, ó, a lição de número 3. Otoniel, ele foi o primeiro juiz, então você já deixa isso aí bem claro, né? É uma curiosidade, porque, como eu sempre falo, as crianças, elas são muito espertas. Existem algumas lições, algumas histórias que elas já sabem, então você tem que trazer algumas curiosidades para prender a atenção delas naquela lição, naquela historinha, tá? Então, a gente vai falar de Otoniel. E a nossa lição, ela já vai dizer que Otoniel, ele era sobrinho de Caleb. Lembra aquele Caleb lá? Amigo lá de Josué, que entraram na Terra Prometida? Isso. Ele era sobrinho de Caleb. O nome do pai dele era Kenaz. E a Bíblia diz que Otoniel, ele era um guerreiro muito valente. E Caleb, né, seu tio, ele diz que se ele conquistar uma determinada terra, uma determinada cidade, ele daria sua filha Axa em casamento. E aí, ó, tá aqui, para você, professor, tá aqui na caixinha, você sabia, tá, essa informação. E é muito interessante que você leia todas as caixinhas da nossa lição. Por quê? Porque sempre tem uma informação ou outra ali, ó, guardadinha, que talvez não esteja aqui no escopo da história, mas está aqui em alguma caixinha dessa daqui, como é o caso dessa informação. Vai dizer assim, ó, Otoniel se casou com Axa, filha de Caleb. O pai dela desafiou ele e disse que o homem valente que conseguisse conquistar a cidade de Kiriat Sefer daria filha em casamento. Então, Otoniel conquistou a cidade e conquistou a esposa. Então, são curiosidades que você não pode deixar passar aí para o seu aluno, tá bom? O nosso objetivo é ressaltar que Deus ouve o clamor dos seus servos e os livra. O nosso memorizando está lá em Salmo 50 e o 15. Como eu sempre falo, eu sei que é mais fácil, tá ali na lição, tá ali bem mais claro. Tá vendo? Eu já coloquei aqui, ó, no nosso memorizando, aqui já digitadinho. Você pode escrever lá no quadro, mas na hora não deixa de abrir a Bíblia, tá? Isso aqui, ó, a palavra de Deus, você precisa levar. Você precisa ter o costume de levar para a escola dominical e ter o costume também de abri-la, porque se você não abre, se você não usa, o aluno vai entender que ele não precisa levar a Bíblia dele para a escola dominical. Então, abra a sua Bíblia. Antes de você fazer qualquer dinâmica com o memorizando, vai lá e abre a tua Bíblia, tá? Salmo 50 e o 15 que diz assim: Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Então, a gente vai ver aí que o povo ele passou por diversas coisas, tá? E Deus ele permitiu que algumas outras coisas acontecessem com o povo dele por conta do seu pecado, mas sempre que o povo buscava ele, intercedia a ele, né, chamava ele, ó, no dia da aflição, Deus os livrava, tá? Lógico que não os poupava de algum sofrimento, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E sabe o que é interessante? É que o povo era numeroso.
a nação de Israel era gigantesca. Então, a maioria desses povos que conquistavam, né, que a gente vai aprender ao longo do trimestre, que conquistava o povo, a nação de Israel, talvez nem conseguisse conquistar, porque a nação de Israel era enorme, era gigantesca. A Bíblia diz que os que saíram do Egito, veja só, os que saíram do Egito eram 600.000 homens, só homens. Então, passou quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. Então, com certeza, a nação cresceu. Então, era uma nação enorme. Então, se não fosse o pecado do povo, se não fosse a permissão de Deus, né, em permitir que o povo fosse escravizado muitas vezes, que o povo fosse afligido por conta do pecado do próprio povo, talvez eles jamais sofresse nenhum tipo de aflição, porque ele era um povo numeroso. Mas aí a gente vai aprender que o povo de Israel, ele tinha um ciclo que a gente vai chamar de ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? Eu montei aqui para vocês, esse material vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Olha só. Ciclo vicioso do povo de Israel no tempo dos juízes. Então, o que é que acontece? Tá aqui, ó. Quebra dos mandamentos. Eles quebravam os mandamentos. Aí, ó, vinha a punição pelo pecado, pela quebra dos mandamentos. Depois vinha a sujeição a um inimigo. Lembra que eu falei que muitas das nações, elas oprimiam o povo e afligiam, e alguns deles até escravizaram. Pronto. Aí vinha, ó, depois... Ai, peraí, deixa eu... Aqui. Depois vinha a opressão, o sofrimento e o lamento, que era quando o povo via o que estava acontecendo e começava a clamar a Deus por socorro. Aí vinha a volta para Deus através do arrependimento. Vinha também depois o livramento de Deus por meio de um juiz, que é isso aqui, ó. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Então, Deus livrava o povo por meio de quê? De um juiz. Ele levantava esse juiz, que é o que a gente vai estudar durante todo o trimestre. Ele levantava esse juiz para guiar o povo de volta aos mandamentos, aos preceitos de Deus. Aí, o que é que acontecia? Esse juiz, como qualquer outro homem, né, com o tempo morria. Então, vem a morte do juiz. E aí, o que é que acontecia depois que o juiz morria? Reinício do ciclo e o retorno ao pecado. Então, ó, se você ver aqui, ó, isso aqui, ó, eu construí, se der para você ver aqui, ó, são duas folhas aqui, tá vendo? Uma por cima da outra. E aqui eu usei uma bailarina. Isso aqui a gente chama de colchete bailarina. Mas isso aqui também vai servir você pegar um pedacinho, uma fitinha, você amarrar aqui no meio, também vai dar esse mesmo efeito, tá bom? Então, aqui, ó, essa parte de cima aqui, você vai ter um pedacinho aqui, que no PDF vai estar aqui com o nome cortar, que é onde você vai cortar para dar esse efeito, para você ver o que está embaixo, tá? Então, vamos lá para o nosso ciclo. A gente tem quebra dos mandamentos, punição pelo pecado, sujeição ao inimigo, opressão, sofrimento e lamento, volta para Deus pelo arrependimento, livramento por meio de um juiz de Deus, morte do juiz e reinício do ciclo vicioso. Esse era o ciclo vicioso do povo de Israel. Ah, tia, mas que mandamentos eram esses? Vamos lá? Lembra que Moisés, ele sobe lá no monte, né? E Deus, ele dá os 10 mandamentos a Moisés. Olha aqui, ó, os 10 mandamentos. Então, eram esses mandamentos, mais especificamente, esse primeiro aqui. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E o povo, na primeira oportunidade que tinha, sabe o que é que acontecia? Vamos ver lá. Quando Moisés, ele subiu lá no monte, ele passou 40 dias. Quando ele desceu, o que é que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro para adorar. Então, na primeira oportunidade que o povo tinha, o povo ia adorar outros deuses. O povo ia se misturar com aquele povo, o povo estranho, que na verdade era para eles viverem ali em harmonia entre eles, mas eles começavam a misturar-se com outros povos. E tudo isso ia trazendo tristeza para Deus. Então, Deus, ele ficava triste com o pecado do povo, porque quando a gente peca, a gente tem uma consequência, não é verdade? Então, e aí vinha
a questão da permissão de Deus. Deus, ele permitia que outros povos viessem e oprimisse o povo, e agora o povo ele teria que passar por sofrimentos desnecessários. Só por quê? Porque ele não conseguiu seguir os mandamentos que Deus ele havia lhe dado. E o povo agora pecava. E aí, tá vendo aqui meus bonequinhos? Ó, o povo aqui, ó. Lembra que esses bonequinhos aqui, ó, eu já trouxe ele aqui diversas e diversas vezes. A mesma coisa, ó, esse mandamento. Esse material aqui, gente, tem mais de 2 anos. Lembra que eu falei aqui algumas lições atrás? Que quando você tem um material desse, você não vai usar só nessa lição. Você vai usar ele em diversas outras lições. Então, você faz aqui, ó, eu peguei, imprimi no papel cartão e botei um isoporzinho para deixar ele durinho, ó. Mas eu já trouxe ele emborrachado, já trouxe ele em cartolina guache. Tudo isso você vai guardando e, principalmente nessa lição agora, você vai usar durante toda a lição. Porque toda a lição vai falar do povo no seu ciclo vicioso. Só que a gente vai enfatizar em cada juiz, né? A característica de cada juiz. Então, esse material, esse aqui e um outro que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês guardam e utilizam todo o trimestre. E aí também na descrição do link, aí na descrição do vídeo, vai ter também esse material aqui. Eu imprimi ele pequenininho, mas ele tá lá no tamanho de A4, tá? O pecado. O que é o pecado? É uma forma de você ensinar para a criança, tá? É tudo que eu vejo, é tudo que eu ouço, é tudo que eu falo, é tudo que eu faço, é tudo que eu sinto, é tudo que eu penso que desagradam a Deus ou que não agradam a Deus. Então, é uma forma de você ensinar o que é o pecado para a criança, tá bom? De forma bem... Você pode até brincar com eles e ir colando lá na sua sala. Vocês sabem que eu amo botar essas coisinhas na sala porque fica lá marcado para eles, tá? Quando eles entrarem, o que é pecado? É tudo que eu falo, que eu sinto, que eu pego, que eu faço, que não agrada a Deus. Então, fica lá claro para eles, tá bom? Então, esse material aqui também tá na descrição do vídeo. Outro material que eu fiz aqui é trazendo para os nossos dias. O nosso ciclo vicioso. Qual é o nosso ciclo vicioso? O pecado. Aí a gente se arrepende. Aí depois a gente pede perdão. A gente é perdoado. A gente é liberto daquele pecado. Mas a gente acaba voltando ao pecado novamente. Então a gente tem que quebrar esse ciclo aí. Porque o que é que nos aguarda? O que nos aguarda é o céu, coroa de glória. Então, para que a gente chegue lá no céu, para que a gente tenha lá a coroa de glória, para que a gente possa estar juntinho de Jesus lá no céu, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso e não deixar que ele aconteça mais em nossas vidas, tá bom? Esse material também está aí na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Comenta, porque o comentário de vocês acaba aqui nos dando feedback para a gente entender onde a gente está acertando, onde a gente pode melhorar e que tudo ocorra para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.